que dentista que se forma, abre sua própria clínica odontológica e não busca por estabilidade financeira? Na verdade, nenhum dentista e nenhuma pessoa. Eu acho que estabilidade financeira é o que todo mundo busca quando a gente se forma, quando a gente começa a trabalhar, a tranquilidade e a paz de uma estabilidade financeira. E é isso que eu quis trazer aqui. Bom, eu sou a Érica Guerra, sou dentista há mais de 12 anos, tenho minha clínica própria há 7 anos. Comecei do zero, não tive nunca nenhum parente dentista que pudesse me ajudar já a ter uma clínica com alguns pacientes. Então, eu comecei do zero, comecei a captar meus primeiros pacientes. Enfim, hoje faturo mais de 6 dígitos todos os meses na minha clínica e me tornei há 3 anos mentora de dentistas. Então, hoje eu ajudo dentistas nisso. E nesse vídeo eu quis trazer essa frase: estabilidade financeira para clínicas odontológicas. Inclusive, eu vim trazer uma cola para eu conseguir ser objetiva e conseguir te ajudar com esse vídeo aqui. Não fazer você ficar perdendo seu tempo assistindo esse vídeo. Então, vamos lá. Como que a gente define primeiro estabilidade financeira? Inclusive, o que eu fiz? Pesquisei no Google para trazer a definição do Google e a nossa definição na nossa vida. Essa estabilidade que a gente tanto quer, que a gente busca. O Google diz pra gente que estabilidade financeira é equilíbrio financeiro, permite manter nossas finanças em ordem a longo prazo, pagando as contas em dia, tendo um fundo de emergência para imprevistos, alcançando objetivos sem criar dívidas, promovendo tranquilidade e qualidade de vida. Agora vamos resumir o que o Google falou lá pra gente. A gente quer pagar nossas contas, a gente quer que sobre dinheiro, a gente quer que tenha lucro, a gente quer guardar dinheiro para quando a gente se aposentar lá, a gente ter um dinheiro guardado e conseguir ter uma vida confortável. E tudo isso para causar tranquilidade e qualidade de vida. Inclusive, essas duas palavras foram palavras que o Google trouxe. Mas é verdade, a gente não busca tranquilidade? A paz de quando eu for estável financeiramente? Só que aí eu quis te trazer, antes de te explicar realmente, tecnicamente, o que eu fiz na minha clínica para conseguir estabilidade financeira, eu quis trazer antes só a parte de mentalidade em relação a isso. Então, eu vou ensinar como que vocês criam isso na clínica de vocês, a estabilidade financeira, mas antes eu queria dizer que essa aula, até coloquei aqui, ela não vai garantir tranquilidade e a qualidade de vida, que é o que você busca. Sabe por quê? Porque isso está totalmente ligado à sua mentalidade. Não está ligado ao quanto de dinheiro você tem. Está ligado às escolhas que você faz. E as escolhas diretas e indiretas. O que tem a ver, Érica? As escolhas diretas, então, o que você escolhe... o que você escolhe fazer, o que você decide colocar em prática, o quão rápido você é de colocar algo que você aprendeu em prática, essas são escolhas diárias. Mas tem as escolhas indiretas, que são aquelas escolhas diárias, de quando você acorda e fala, hoje o dia tá feio, então meu dia vai ser ruim. Ah, eu recebi um não de um paciente, então todos esses outros, minha energia baixou e eu não vou conseguir depositar a mesma energia nas próximas avaliações. Isso são as escolhas indiretas, são as escolhas que a gente faz com os acontecimentos do nosso dia. Então, por que eu quis te trazer essa parte mental? Porque essas escolhas vão fazer com que você tenha sucesso ou não. Com que você tenha qualidade de vida ou não, e que você tenha tranquilidade com a estabilidade financeira ou não. Sabe por quê? Eu até coloquei essa frase aqui, ó. Por que tem pessoas endividadas, felizes, e por que tem pessoas ricas, cheias da grana, infelizes, depressivas? Você já parou pra pensar nisso? Então, como que eu posso, numa aula dessa, te prometer estabilidade financeira e tranquilidade e qualidade de vida, sendo que a tranquilidade ela não se dá pelo quanto de dinheiro você tem? Porque isso tudo se dá pela sua mentalidade, com o que você faz, com os seus dias, suas escolhas, com a sua rotina, com os seus hábitos, com o dinheiro que você tem. Então, eu quis trazer essa parte, porque nada que eu vou te ensinar aqui vai te garantir isso, mas você se desenvolver mentalmente, psicologicamente, se desenvolver pessoalmente, aí sim vai te trazer tranquilidade e qualidade de vida. Essa palavra, cara, pra mim pegou, porque me fez refletir pra dar essa aula pra vocês. Então, não é a estabilidade financeira que vai te garantir a tranquilidade e a qualidade de vida, mas é um fator que ajuda. Então, ter dinheiro guardado, ter
uma rentabilidade e tem uma palavra, previsibilidade de dinheiro entrando na sua clínica é um fator que pode te causar tranquilidade. Então, tranquilidade ao dormir, menos preocupação, menos ansiedade. Mas não é 100% isso. E como que você muda a sua mentalidade? Tanto falei com vocês sobre o desenvolvimento, eu sou uma pessoa que eu procuro me desenvolver sempre, seja com leitura, seja com treinamentos de desenvolvimento pessoal, seja com cursos, seja em ouvir pessoas que chegaram aonde eu quero chegar. Inclusive, coloquei até aqui exemplos. Então, o ambiente nos molda, informação como esse vídeo que você está assistindo pode mudar muito a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Pessoas ao nosso redor que enxergam um problema ou enxergam uma solução diante a mesma situação. Então, as pessoas que você convive, o ambiente que você frequenta, pode se influenciar na sua mentalidade, na forma que você enxerga a vida. Amigos, mentores, colegas, masterminds. Então, todos esses lugares vão te ajudar a se tornar a pessoa que você quer ser. E eu falo muito sobre a mentoria. Bom, comentei no início desse vídeo que eu tenho uma mentoria, que eu sou mentora hoje em dia de dentistas. Dentro da nossa mentoria, ali é um campo que a gente bloqueia pensamentos negativos, bloqueia coisas que podem dar errado, porque a gente faz de algo positivo com tudo de errado que acontece. Por quê? Porque a gente consegue ver um aprendizado. Isso é muito sobre ser antifrágil, sobre você ser resiliente. O que você faz com os problemas? Você se afunda e você, cara, fica mal e acaba com a sua semana e acaba com a forma que você trata as pessoas, ou não? Ou aquele problema te desenvolve a ser uma pessoa melhor, te faz criar novos processos na sua clínica. Essa é a frase que eu uso na minha clínica. Eu adoro um problema. Quando algum colaborador dentro da minha clínica chega com um problema, eu falo, se acontecer um problema, é o momento a gente criar um novo processo. O paciente teve uma hemorragia no meio da cirurgia. Eu falo, bora. A partir de agora, para isso não acontecer mais, todos os pacientes a gente vai aferir a pressão, todos a gente vai medir a glicose, isso tudo vai evitar alguns fatores para que o paciente não tenha hemorragia durante uma cirurgia. Então você percebe que de tudo ruim, a gente pode trazer algo bom? E lá na minha clínica é dessa forma, espero que você consiga enxergar seus problemas, seus BOs, os fogos que acende durante o nosso dia dentro da nossa empresa. Eu espero que você consiga enxergar de uma forma mais positiva. E não é só sobre ser good vibes não, tá? Eu não curto essa vibes positiva a todo momento, não. O que deu errado, deu errado. O que deu errado, o que a gente pode fazer dar certo. E não só vibes positivas. Mas agora vamos lá, eu quero trazer aqui como um passo a passo mesmo, como uma aula para vocês sobre estabilidade financeira, mesmo não te dando tranquilidade, qualidade de vida, porque isso é você que vai fazer com os seus dias. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é sobre controle e métricas. Agora vai ser um pouquinho técnico, mas eu acho que é muito válido, porque é realmente o que eu fiz na minha clínica para ter estabilidade financeira. O que é controle e métricas, Érica? Cara, você tem um sistema, você tem uma planilha, você tem um livro caixa, você tem um bloco de notas no celular que você anota tudo que entra, tudo que sai, qual foi seu lucro daquele mês. Só que eu falo que é mais do que isso. É você ter constância e prazer nisso. É isso mesmo. Como que você quer ter estabilidade financeira se hoje você não sabe nem seus números? Cara, estabilidade financeira. E você hoje não sabe nem quanto você ganha. Então, esse é o primeiro passo. Se nesse passo você fala assim, cara, não vejo meus números, começa daqui. Você precisa ter o mínimo. Eu não tô falando para você ter um super sistema, um software que te custa caro. Não sei hoje em que situação financeira você tá. Mas até hoje, eu preencho uma planilha mensal na minha clínica. E é por lá que me dá todos os dados da minha clínica. Ticket médio, entrada, saída, recebíveis, previsibilidade, tudo. Tudo é uma planilha. Eu tenho o sistema também dentro da minha clínica, mas é dentro de uma planilha. Inclusive, quem é meu mentorado sabe que quando entra na mentoria, a primeira coisa que eu faço é: quais são os seus números? Se a pessoa não tem na ponta da língua, eu falo, é aí que a gente vai começar a organizar. Porque se você não sabe nem como você está entrando na minha mentoria, como que eu vou saber onde você quer chegar e como que a gente vai melhorar?
Então, hoje, tenha seus números, tenha bem claramente, na ponta da língua, as entradas, o quanto entrou de dinheiro, qual foi o seu faturamento, que é em relação a vendas, as saídas, o lucro, o ticket médio e outros dados que eu julgo importante. Mas tenha um controle constante nisso. E para você ser constante, você precisa ter prazer. Ah, Érica, eu odeio ver números. Tudo bem, beleza. Você não precisa amar, mas você precisa ter prazer para você ser constante. É igual produção de conteúdo, é igual Instagram, é igual academia. Você odeia, mas não tem que ir. Não faz bem para sua saúde? Cara, é isso. Então você encontra o mínimo de prazer para você conseguir ter constância nisso. E aí é o que eu falo. Então, um controle, para você ter as métricas da sua empresa, da sua clínica odontológica, isso pode ser dentro de uma planilha, coisa básica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nenhuma empresa ela é sustentável e nem se cria estabilidade financeira se não se tem previsibilidade. O que é previsibilidade? Recebimentos constantes. E da onde que eu consigo esses recebimentos constantes na minha empresa? Parcelas de cartão de crédito quando não se tem antecipação de cartão ou parcelas de boleto. É o que vai garantir, na maioria das vezes, as suas contas pagas do mês. Érica, mas o que isso tem a ver com a estabilidade financeira? Começa aí. Quando você entra o mês já sabendo quanto você vai ganhar, quanto que você vai receber dos seus pacientes, tendo uma previsibilidade, porque aquele valor não é certo. A gente tem que contar com inadimplência, a gente tem que contar com o paciente que cancelou o tratamento. A gente não conta com aquele valor cheio, mas a gente é previsível mais ou menos o quanto nós vamos ganhar. Então, a gente precisa criar esses recebimentos. E muitas clínicas odontológicas, quando iniciam, a gente tá ali no meio que perrengue para conseguir ter dinheiro e captar pacientes, e caçar dinheiro de qualquer canto, que a gente se desespera em querer ter esses recebimentos o quanto antes. Só que criar esses recebíveis a longo prazo faz com que você tenha previsibilidade, faz com que você seja muito mais estável. Então, por mais que o dinheiro não entre tudo de uma vez para você, isso você cria com o tempo e isso vai te ajudar muito na sua estabilidade financeira. Então, vou te dar um exemplo. Os seus custos fixos geralmente são parecidos mensalmente. Eles não variam muito. Se tá variando muito, tem alguma coisa errada. Então, como seus custos fixos são mais ou menos parecidos nos meses, se você vai criando esses recebíveis de boletos de cartão de crédito, vai chegar uma hora que você vai entrar de um mês para o outro, e geralmente mais ou menos o que você tem para pagar de conta é mais ou menos o que você tem para receber dos seus pacientes. E aí, isso dentro da mentoria, dentro dos meus cursos, inclusive, parando aqui no meio do vídeo só pra falar, se você não me segue no Instagram e tá vendo um vídeo aqui meu no YouTube, você me siga. Me siga lá no Instagram, porque lá, inclusive, eu ensino todos os dias como que você implementa boletos como forma de pagamento e isso dentro da mentoria também. Depois eu vou falar mais sobre a mentoria no final. Quero seguir aqui. Vamos pro terceiro passo. Então, um pilar importante também para você construir a sua estabilidade financeira dentro da sua clínica odontológica é ter uma entrada frequente de novos clientes e também a manutenção dos mesmos. Manutenção dos mesmos são os seus pacientes retornando para fazerem novos tratamentos com você. E a entrada frequente de novos clientes é a captação de pacientes frequente. Érica, mas como que eu faço isso de uma forma frequente e constante? A constância é tudo aquilo que a gente coloca energia. Então, por que eu falo que a gente coloca energia? Porque, por exemplo, investir em tráfego pago, por exemplo, não adianta você investir em tráfego no mês e no outro mês você não investir mais. Porque você vai captar uma quantidade de pacientes, você vai ter um fluxo de pessoas te procurando no mês. E se você não investir no outro, aquela quantidade você já não pode contar no outro mês. Então, quando você inicia qualquer processo de marketing dentro da sua clínica, precisa ser constante. Então, vou dar os dois exemplos aqui. Tanto o tráfego pago, que hoje é o que eu falo, que é hoje o que faz a minha clínica ter aumentado o faturamento. Quando eu saí de 10 mil de faturamento e bati pela primeira vez os 100 mil, hoje faturo 200 mil todos os meses, o que me fez chegar nesses resultados foi o tráfego pago. Só que de uma forma constante. E
com reinvestimento. Então, o que eu investia para faturar 80 mil não é a mesma coisa que eu invisto para faturar 200 mil. Então, o tráfego, ele precisa ser constante, a energia que você coloca nisso e a organização também precisa ser constante. Inclusive, indico, se você não tem um processo para incluir o tráfego pago na sua clínica, coloque. É dali que você vai captar pacientes, é dali que você vai conseguir ter um fluxo de pacientes incrível para sua clínica. Campanhas internas e estratégia de marketing. Isso ainda tá nesse terceiro passo, tá? É daí que você consegue tirar pacientes também de uma forma constante. Campanhas internas, elas não são feitas para fazer só as sazonais, em datas específicas. Então, eu só faço no Dia dos Pais, eu só faço no Dia das Mães, só faço no Dia das Crianças. Não, na verdade, você precisa ter estratégias de marketing interno todos os meses. Então, o disparo de mensagens da sua recepcionista precisa ser diário. Lá na clínica, eu coloco meta de quantidade de mensagens que ela tem que mandar. Tanto de aniversariantes do dia, quanto de mensagens de retorno de pacientes que precisam retornar para fazer a raspagem. Retorno de pacientes que fazem mais de um ano que não passam em consulta e a gente marca uma nova avaliação. De extrema importância isso ser feito de uma forma constante. Então, eu ensino para os mentorados que é muito melhor você fazer todos os dias um pouco do que você colocar toda a sua energia dentro de um mês, acaba faturando muito, no outro mês fatura pouco e acaba que você não consegue criar esse fluxo. E lembrando, nós estamos falando sobre estabilidade financeira. Então, esses picos de faturamento, eu tenho até medo. Eu oriento todos os mentorados dentro da clínica, porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com picos de faturamento. Não sei se é uma dor sua, tá? Mas é uma dor que eu recebo de muitos dentistas. Essa montanha russa de faturamento. Então, fatura muito, fatura pouco. Fatura muito, faturei 50 mil, depois eu faturo 7. Aí eu faturo 80, depois eu faturo 20. Isso é muito ruim para entrega de tratamento, para as dívidas que você acaba fazendo nos meses de maior faturamento. Então, eu quis trazer essa parte constante do marketing dentro da sua clínica. Tanto o externo quanto o interno. Então, tanto campanhas para você aplicar dentro da sua clínica todo dia. Todo dia, toda semana. Acompanhe, faça uma planilhazinha para quantas mensagens sua secretária está mandando. E o tráfego pago também. O investimento precisa ser constante. Vamos para o quarto pilar para você conseguir criar uma estabilidade financeira? Controles de saídas de tratamentos entregues. Nossa Senhora, isso aqui... Eu queria ter falado com a Érica de 2 anos, recente, tá? 2 anos atrás, e ter ensinado isso pra ela não ter quebrado tanto a cara, de verdade. E aí eu vou querer trazer 2 pontos aqui em relação a controle de saídas e de tratamentos entregues. Por quê? Aqui eu vou falar de saída, muito, e eu tô falando com gente que tem um nível de consciência aqui muito maior. E se você acabou de abrir sua clínica e tá vendo esse vídeo, cara, você já vai sair na frente. Por quê? Muito se preocupa com o faturamento, com entrada de dinheiro. E o que está saindo? E o que a gente está pagando? Como que a gente esquece de controlar isso quando está entrando dinheiro? A gente só foca na entrada. E aí, por que eu quis te trazer isso? Para tomar cuidado e ter atenção com a empolgação de investimentos não estratégicos. Então, cara, eu falo isso aqui para vocês de graça, porque tem gente que me paga dentro da mentoria, caro, porque passam por isso. Então, deem atenção para isso. Cuidado com os investimentos não estratégicos, que comecei a faturar um pouquinho. Agora é o momento de eu comprar uma panorâmica para o meu consultório? Não sei. Vamos olhar seu financeiro? Faturei um pouquinho mais. Agora eu vou contratar mais 2 pessoas para o comercial. Comecei a faturar um pouquinho mais. Agora eu vou investir numa IA para começar a fazer automação e disparo de mensagens para os leads que chegam do tráfego pago. Calma. Existem investimentos estratégicos e existem investimentos não estratégicos. A primeira coisa que eu gosto de ensinar e que eu gosto que você pare para pensar é o quanto isso vai me dar de retorno financeiro.
Vou colocar uma panorâmica no meu consultório. Quando que o valor dela vai te retornar? Ela está diretamente ligada às suas vendas? Eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Porque tem gente que acha que uma panorâmica vai ajudar a vender muito melhor dentro de uma clínica. Vai ter gente que vai falar, não tem nada a ver. A venda é a técnica e tudo. Então, eu não vou entrar no mérito. Mas tudo o que você for investir, que você for pagar, que você for gastar na sua clínica, pense. Quando esse valor vai me retornar? Beleza? E o outro ponto é cuidado com os tratamentos entregues. E a gente se ferra, eu ia falar um palavrão, mas a gente se ferra quando a gente tem esses picos de faturamento. Então, quando a gente fatura muito, a gente tem que entregar essa quantidade de tratamento, porque a gente faturou, vendeu, tem que entregar. Geralmente a gente entrega esses tratamentos que a gente vendeu no mês seguinte. Só que no mês seguinte a gente faturou pouco. Só que todos os gastos, tudo que a gente está pagando de custos dos tratamentos que vendeu um mês antes, a gente paga no mês que não entrou dinheiro. É aí que tá a confusão. Não sei se você vai conseguir entender. Mas quando tem picos de faturamento, isso que acontece. Você acaba tendo custos muito maiores em meses que não tem entrada suficiente para pagar. E aí, a gente entra lá do segundo pilar que eu expliquei aqui. Quando você não tem esses recebíveis, as entradas que eu falei, que são as parcelas de cartão de crédito, que são os boletos, acaba que você tem que bancar com o que você vende no mês, todos os custos do mês. Isso é muito ruim. Então, é outro ponto de muita atenção. O que é isso? O que as saídas, Érica, têm a ver com a estabilidade financeira? Porque quando você não controla isso, às vezes quando você começou a guardar dinheiro, é o momento que você tem que tirar os seus investimentos por causa de alguma atitude errada, por causa de alguma escolha errada. Seja uma escolha em ter adquirido algum material não estratégico para sua clínica e você achou que era interessante, ou que você não controlou as entregas de tratamento dos seus pacientes. Tá totalmente ligado diretamente ao seu financeiro. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, porque esse é um ponto que faz clínicas falirem, de verdade. E aí, por que eu tomo muito cuidado, eu sempre falo isso dentro da mentoria, principalmente. A Mix é minha mentoria individual, então tem encontros comigo individuais e sou eu, não tem ninguém. Porque tem tantas mentorias que hoje em dia tem tantos convidados, tem tantos consultores, e não, a minha mentoria entrega, ela é por mim e pelo Gui, que é meu marido, o avaliador da clínica, então ele dá todas as aulas de venda e quando você está dentro de uma mentoria, quando você está dentro de um acompanhamento, você consegue colocar tudo isso que eu estou falando em prática com muito mais segurança. Além de colocar com segurança, você sabe o caminho que você está trilhando do que você fazer sozinho. Porque o que acontece? Às vezes eu te dou uma estratégia aqui de captar pacientes, aí você bomba seu faturamento e acontece o que eu acabei de falar para você nesse quarto pilar, de não controlar as saídas. Então, dentro de uma mentoria que você tem realmente um acompanhamento, um plano de ação individual, a minha mentoria ela não é só coletiva, ela tem aulas coletivas, mas ela tem entregas individuais. Então, você recebe um plano de ação individual, você segue um checklist de coisas que você precisa fazer no seu cenário. Então, acho que isso é o mais importante. Bora, vamos para o quinto pilar, que é o último, não menos importante de toda essa estabilidade financeira que estamos criando aqui, eu e você. Divida o seu lucro com a sua empresa. Como assim, Érica? Mas lucro não é o meu? A empresa já não pagou tudo que ela precisava? É aqui que você cria estabilidade financeira. Sim, lucro é o quê? Você ter pagado, você pagou todas as contas da sua clínica, entrou o dinheiro, você pagou todas as contas. Lucro é o que sobrou. Você podia tirar todo esse lucro colocando no seu bolso, mas você cria estabilidade financeira, você cria reservas quando você divide seu lucro. Então, vou dar um exemplo. Entrou 50 mil de faturamento para você, você teve 30 mil de custos na sua clínica, sobrou 20 mil. Então, chegou no dia 30 de outubro, 31 de outubro, último dia do mês, você vai fazer seu fechamento, sobrou 20 mil reais para você de lucro. O que você faz com esses 20 mil reais? Pega 10 mil reais para você e 10 mil reais você deixa lá na sua clínica. Você pode colocar numa conta de investimento ou você pode colocar na sua conta corrente.
é isso que você vai criar estabilidade financeira. Guarde dinheiro. Eu não sei se vocês leram, mas acho muito válido falar sobre isso aqui. O livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu nunca fui uma pessoa que eu tive mentalidade para guardar dinheiro. E eu custei ter essa mentalidade, ver importância nisso. E esse livro, eu já li 2 vezes, e esse livro me ajudou muito nisso. Então, já fica aqui a indicação. Não sei quem é o autor, porque eu sou perdida nisso. Os Segredos da Mente Milionária. É incrível. Leia 2, 3 vezes, porque ele vai ajudar muito nessa parte mental financeira sua. E lá fala muito sobre investimento, tanto financeiro quanto o quanto isso é importante para sua vida. Eu não vou falar aqui sobre clínica autogerenciável, porque quando você pensa, às vezes você pensou em estabilidade financeira e aí você pensou assim, a minha clínica vai trabalhar sem mim. A minha clínica, por ela ser estável financeiramente, ela não depende mais de mim. Só que a clínica autogerenciável, ela depende de outros pontos que eu não comentei aqui. Então, eu achei muito válido trazer essa realidade para vocês. Então, eu não comentei aqui sobre, por exemplo, equipe, treinamento de equipe, remuneração de dentistas. Eu não falei sobre cada setor, operacional, administrativo e comercial, administrativo e operacional, não trouxe isso para vocês. E é criar isso que eu comentei agora que vai fazer com que sua clínica seja autogerenciável. Provavelmente eu vou trazer isso num próximo vídeo, porque inclusive muitas pessoas me perguntam. Inclusive muitas pessoas entram na minha mentoria falando: Érica, eu quero ter uma clínica autogerenciável. Érica, eu quero ser igual a você, que viaja no meio da semana e você continua mandando seu faturamento. Você continua compartilhando seu faturamento, porque eu sempre mostro no Instagram que a minha clínica continua não só entregando o tratamento, mas ela continua vendendo mesmo com a nossa ausência. Isso é ser uma clínica autogerenciável. É ela ter todas as funções dela acontecendo sem a sua presença, não só o operacional, tá bom? Então, talvez eu trago isso num próximo vídeo, mas não é sobre clínica autogerenciável, é sobre estabilidade financeira. E esses 5 pilares, com certeza, criarão isso. Não é fácil, mas é simples. E geralmente, na maioria das vezes, é o simples que a gente não faz, e eu me incluo nessa, tá? É o simples que a gente não coloca em prática. É o que a gente sabe que a gente não coloca em prática. Então, volta lá no primeiro pilar, reflete sobre isso. Que controle eu tô tendo hoje da minha empresa? Que números eu sei hoje dela? Como que eu tô oferecendo as formas de pagamento para o meu paciente? Tô recebendo tudo dentro do mês, porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, mas o quanto você conseguiria já ir acumulando hoje em dia de recebíveis? Então, é muito importante. Eu quis trazer de uma forma bem didática, acaba que eu tenho que ser um pouco técnica para você entender mesmo passo a passo. Foi exatamente o que eu coloquei em prática na minha clínica e coloco. Então, hoje eu tenho a mentoria, eu tenho a Mix. Então, hoje eu vivencio e tenho experiências na minha clínica das quais eu ensino. Então, hoje eu não tirei de nenhum livro, eu aprendi muito sobre gestão e marketing, só que hoje eu vivencio e eu vivo tudo que eu explico, tudo que eu ensino. Inclusive, todas as estratégias que eu passo dentro da mentoria, eu primeiro coloco em prática na minha clínica para depois ensinar meus mentorados. E se você quiser saber sobre a mentoria, não falei ainda sobre isso, mas abaixo desse vídeo aqui no YouTube eu vou deixar um link, que é o nosso link de aplicação. Tem algumas perguntas para eu te conhecer, saber se você tem perfil para nossa mentoria, porque não adianta você ter um perfil muito diferente que eu não consiga te ajudar, que você não consiga ter resultado. A gente é muito ligado a resultado, muito ligado aos objetivos que você entra na mentoria. Ali eu quero te dar ROI, que é retorno sobre investimento. Você geralmente dentro de 1 mês, 2 meses, te retorna financeiramente o que você investiu dentro da mentoria. Então, para eu saber se você tem perfil, faz essa aplicação aqui embaixo, são poucas perguntas, coloca seus dados, a gente entra em contato com você e a gente te passa as informações. As reuniões serão comigo ou com o Gui, porque a mentoria, tanto a parte da venda dela, de mostrar a estrutura dela, quanto a parte da entrega, somos nós dois. Espero que eu tenha te ajudado, espero que isso agregue no seu dia a dia e que se você conseguir, de toda essa aula, de todo esse vídeo, você conseguir colocar uma coisa em prática, já valeu para mim. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo no seu coração.